No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 fundos imobiliários de papel que eu julgo que estão baratos, tá? Antes de falar quais são os 5 fundos, eu acho importante eu falar do maior erro que eu vejo os investidores de fundo imobiliário cometerem, que é a perpetuação na sua cabeça, né, na sua projeção dos dividendos, dos últimos dividendos, né? Esse é um erro enorme. O que eu quero dizer com isso? O investidor vai lá, pega o dividendo que um fundo pagou no último mês e acredita, erradamente, que vai ser assim daqui para frente. Ah, meu fundo pagou R$1, então vai ser R$1 daqui até a eternidade. Ah, meu fundo pagou 50 centavos por cota. Ah, vai ser 50 centavos por cota daqui até a eternidade. Esse é o maior erro que eu vejo os investidores cometendo. Eu já falei isso 1000 vezes. Aparentemente entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Não de quem me segue aqui, mas de muitos investidores do Brasil. Esse é o maior erro que o investidor comete. O que está acontecendo com os fundos de papel nesse instante, né? Enquanto a gente está gravando aqui? O Brasil teve um momento de deflação nos últimos meses. Se você pegar os últimos 3 meses, tivemos deflação. O que isso significa para muitos fundos de papel? Bom, muitos fundos de papel têm na composição dos seus investimentos, dos ativos que estão dentro do fundo, papéis atrelados à inflação. O que acontece quando a inflação cai? O rendimento cai também, né? Então tem vários fundos que estavam pagando lá um dividendo alto, teve deflação, o dividendo vai caindo. E conectando com aquele que eu falei que é o maior erro que eu vejo os investidores cometerem, conforme esse dividendo vai caindo, os investidores, ou boa parte dos investidores, eles perpetuam esse dividendo em queda, né? Só que esse dividendo em queda, ele é consequência de uma deflação. Deflação no Brasil é eterna? Não. Se tem um problema que o Brasil sabe resolver, é o problema de deflação. Basta imprimir mais dinheiro que esse problema rapidamente passe. Então, apesar de ter ocorrido deflação nos últimos 3 meses, eu acredito que é impossível que a deflação seja algo permanente no Brasil, né? É inimaginável que tenhamos deflação para sempre. Pouquíssimos países do mundo conseguiram ter deflação durante anos, acho que só o Japão que me vem na cabeça. Deflação é um problema fácil de resolver, só que o que acontece? Muitos investidores erradamente, eles pensam que vai ter deflação para sempre na hora que eles acreditam que os dividendos baixos de algum fundo de papel irão permanecer baixos. Então vamos aos 5 nomes aqui de fundos que eu selecionei, né? Antes eu convido você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva aqui no meu canal e vamos aqui direto para 5 fundos que eu acredito que tem esse perfil. Fundos que caíram o dividendo e os investidores estão vendendo as cotas quase que desesperadamente num preço muito abaixo da sua média histórica, né? Então o primeiro fundo que eu selecionei aqui, que tem esse perfil, né? O REC R11, né? No momento que eu estou gravando, o REC R11 negocia ali na casa de 0,92 do patrimonial, ou seja, tem um desconto frente ao valor dos ativos que estão dentro do fundo. Vamos lá, olha só, em junho o fundo REC-R tinha pagado 1,72, no último mês pagou somente 60 centavos, né? Caiu quase 70% aqui a distribuição, 60% a distribuição. O que aconteceu? Os investidores acreditam, erradamente, na minha opinião, que esse dividendo vai ficar baixo e vendem suas cotas, né? O que abre uma oportunidade para o investidor de longo prazo. VGIP 11, mesma coisa, tá 0,96. Pagou em junho 1,75 e agora pagou somente 45 centavos. Pessoal, na hora que a inflação subir, provavelmente o rendimento desses fundos aqui vai subir também. Um fundo aqui que tem uma característica interessante, o KNSC11, também a 0,96 do valor patrimonial, ou seja, desconto em relação ao valor dos ativos. Em maio chegou a pagar 1,35 e no último mês pagou somente 50 centavos, né? Tem uma característica peculiar do administrador do KNSC, né, que é um fundo da Quineia, administrado pela Intrag, né? Eles fazem um reconhecimento da inflação muito mais sensível que outros administradores, não tem uma suavização. Então, se no mês que vem vier uma inflação maior, provavelmente o KNSC vai ser o primeiro ali a já vir
com uma estilingada para cima de dividendos, porque eles capturam a inflação de uma maneira muito mais rápida que outros administradores. Não tem nada de errado, são critérios dos administradores, mas a Kinea tem a Intrag, que é a administradora do fundo da Kinea aqui, desse KNC, ele tem esse perfil de pegar muito mais rápido a sensibilidade da inflação. Vamos para o quarto fundo, né? Bari 11, está sendo negociado a 0,94 do patrimonial. Em junho, o Bari 11 tinha pago 1,50, no último mês já caiu para R$1, né? Outro fundo que está sendo negociado abaixo do patrimonial. O quinto fundo, ele não é um fundo que está sendo negociado com desconto em relação ao patrimonial, mas é um fundo que está sendo negociado com baita desconto em relação à sua média histórica, né? Que é o Iridium. O Iridium está sendo negociado a 1,05 do patrimônio. Em agosto ele chegou a pagar 1,33, no último mês pagou 0,85. Aliás, o fundo da Suno de CRI está acontecendo um fenômeno parecido, né? O SNCI 11. Aliás, se você não conhece o SNCI, vou botar aqui um link na descrição para que você conheça o fundo da Suno, né? O fundo que nós, da Suno Asset aqui, administramos, gerimos, né? Na verdade, gerimos, que é o SNCI. O que está acontecendo com o Iridium? O Iridium, ele é um fundo que historicamente negocia com ágio muito grande, né? Já chegou a ter 50% de ágio, e por conta dessa queda de dividendos, né? Ele pagou em agosto 1,33, caiu para 0,85, ele tem caído, né? Também a sua cotação, e o prêmio dele é hoje um dos maiores, se não for o maior da indústria, mas é um desconto em relação à sua média histórica. Então, para aqueles que gostam do Iridium, né? O Iridium é um fundo que tem quase que uma fanbase ali, talvez esse seja um dos melhores momentos da história. Não é um fundo que negocia com um desconto em relação ao patrimonial, como outros que eu citei aqui, mas é um fundo que negocia com desconto em relação à sua média histórica, né? Aliás, estes não são os únicos 5 fundos. Poderia ter falado de outros fundos aqui que estão com características semelhantes, né? Quais são as características? Veio a deflação, os dividendos caíram e muitos investidores acreditam que essa deflação vai ser para sempre. Por conta disso, os prêmios que existiam sobre o valor patrimonial viram quase que um desconto, né? Peguei aqui alguns fundos rápidos que têm características semelhantes, né? O XPCI 11, o CPTS 11, PLCR 11, VCRI 11, são outros fundos que têm essa característica também. Poderia ter falado de outros fundos que têm essa característica, tá bom? Se você gosta de fundos imobiliários, eu faço o convite para que você se torne um assinante da assinatura da Suno de fundos imobiliários, né? Lá a gente faz essa análise profunda, tá? A gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm tempo de fazer uma análise, vamos dizer assim, profunda, que seja mais densa, que entenda os efeitos do que está acontecendo, como por exemplo o efeito da inflação. Quem não tem um analista profissional como o Baroni, como o time que a gente tem aqui, tem que analisar por conta própria. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm o tempo e a capacidade e a experiência para fazer uma análise mais profunda. Eu vejo pessoas cometendo esse erro enorme agora. Tenho certeza que quem é assinante da Suno não está cometendo esse erro de vender fundo de papel nesse momento. É uma situação passageira e eu acho que quem compra agora vai fazer um bom negócio e não vai demorar muito tempo não. Daqui 6 meses esses fundos todos aqui vão estar sendo negociados num preço muito maior do que negociam nesse momento, e quem é assinante da Suno com certeza tem o melhor time de análise aqui de fundos imobiliários trabalhando para você. Vou botar um link aqui da assinatura da Suno Fundos Imobiliários, tá bom? Para que você se torne um assinante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos.